Bom dia, igreja. Bom dia. Leitura congregacional. Abram suas Bíblias em Mateus 18, do versículo 23 ao 35. Parábola do credor incompassível. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui hoje. Uma satisfação e uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és bendito, Tu és querido, Senhor, estás conosco em todo o tempo e agora também nesse momento, Senhor, onde estamos reunidos como igreja, Pai, para Te louvar, glorificar o Teu nome, Senhor, entronizar, Senhor, a Tua majestade, e viemos aqui humildemente pedir que o Teu Espírito Santo esteja à vontade no nosso meio, agindo em nossos corações, Pai, e que Tua palavra, Senhor, ela entre nas nossas vidas, nas nossas mentes, Senhor, e que isso se torne, Senhor, um conhecimento que a gente possa carregar todos os dias, Pai, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, Senhor, nas nossas ações e nas nossas reações. Faz a Tua palavra viva em nossos corações, Pai. Tu és bendito. Te agradeço por esse dia. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje a gente está chegando no final de uma série que a gente começou em Jonas. Em cada um dos dias que eu estive aqui, a gente leu um dos capítulos desse livro. E por fim, a gente está no capítulo 4. E a gente vai ver todo esse capítulo no dia de hoje. Mas antes de iniciar, eu sempre gosto de fazer uma retrospectiva do que a gente viu para refrescar a nossa memória. E eu quero lembrar que o livro, ele é um livro que ele é dividido em duas partes, tá? A primeira parte vai do capítulo 1 ao 2 e começa com Deus chamando Jonas, né? Jonas não atende a palavra do Senhor, e depois Jonas é buscado por Deus, né? E ele termina sendo vomitado na praia pelo grande peixe. E a segunda parte do livro começa no capítulo 3 e vai até o capítulo 4. Começa com uma palavra do Senhor novamente, veio a palavra do Senhor a Jonas, e aí começa no capítulo 3 e vai ao 4, né? Então a primeira parte envolve duas sessões: o chamado
a fuga e um julgamento. A gente entende que não houve um julgamento como se fosse um juiz ali, Jonas perante uma corte, mas as atitudes de Jonas e como Deus controlou toda a situação nos levam a entender que Deus estava cuidando da situação e trazendo um certo tipo de juízo para Jonas, né? Então, quando Jonas ele é lançado no mar, a gente vê ali também como se fosse um momento de luto de Jonas, em que ele prova uma experiência de quase morte, né? E Deus providencia aquele peixe. E logo em seguida ele escreve vem o segundo capítulo, né? Em que é uma poesia. Ele está descontextualizado do capítulo 1, 3 e 4, né? Ele parece muito com o Salmo. Então, à medida do livro, a gente vai vendo que Jonas, ele era um judeu nato. Várias coisas que ele faz, atitudes que ele toma, mostram que ele realmente era um israelita, né? Com todas as coisas que isso envolve. Com o Salmo, em outros momentos, ele citando versículos do Antigo Testamento. Então, isso mostra a característica de um judeu de Jonas, né? Como eu já disse, a segunda divisão ela começa a partir do capítulo 3, Deus chamando Jonas uma segunda vez, mas dessa vez Jonas não tem como desobedecer porque ele sabe que isso vai dar em coisa ruim, né? E aí, por fim, a segunda divisão termina no capítulo 4, termina com Deus demonstrando a extensão da misericórdia dele. E isso é o que envolve aí o diálogo entre Jonas e Deus, e o que fica bem destacado, né? Que Jonas não é o protagonista do livro, apesar do nome do livro ser Jonas, foi ele que escreveu o livro, né? Mas o objetivo da carta do livro era para mostrar realmente que Deus, apesar de todos os nossos pensamentos, ele tem um amor que se sobressai sobre toda a nossa lógica humana, tá? Eu vou fazer a leitura do capítulo 4, mas eu vou começar aqui pelo capítulo 3, versículo 10. Tá? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Isso porque depois dos ninivitas ouvirem a pregação de Jonas, a notícia chegou ao ouvido do rei de Nínive, né? E o rei, ele soube o que estava acontecendo e ele escreveu um decreto. Por decreto, todo mundo vai ter que se arrepender, fazer jejum, orar, usar pano de saco. E aí, Deus observou, né? Viu que eles demonstraram um arrependimento genuíno, né? E aí, o que a pregação de Jonas estava dizendo, aquela mensagem curta, Nínive será subvertida, né? 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a pregação de Jonas. E isso não se concluiu, Deus voltou atrás. Mas aqui não significa que Deus, ele se arrepende igual nós, no sentido de ficar triste por alguma coisa errada que Deus fez, né? Aqui uma maneira antropomórfica, se não me engano, que ele fala, de expressar um sentimento de Deus de uma forma que a gente entenda. Não é porque ele tem as nossas faculdades, né, e é limitado como nós, que ele se arrependeu, mas é para a gente saber qual foi a atitude de Deus nesse sentido. Então, começando aqui o capítulo 4, versículo 1, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele ficou irado porque Deus não ia destruir os ninivitas, né? E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver.
E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e que também muitos animais? Então aqui a gente leu o capítulo 4, onde a gente vê esse diálogo entre Jonas, a saída dele da cidade, ele observa a situação, né, e ele sai da cidade para ver o que tinha acontecido. Então aqui o versículo 1, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele ficou irado porque Deus queria perdoar os ninivitas, porque os ninivitas se arrependeram, né? E ele estava ali de muita má vontade, pelo que a gente já viu nos trechos anteriores, né? Ele primeiramente fugiu e depois ele foi meio que impelido, obrigado a ir até Nínive, né? E eu não imagino ele com uma expectativa boa na hora da pregação, né? Ele devia estar numa situação bem desconfortável ali, de viagem, todo o translado e o histórico de passar 3 dias no ventre do peixe. Então ele realmente não estava fazendo isso de bom coração. E essa palavra que no versículo 1 aqui, desgostou-se, no original ela mostra que Jonas tinha certeza que Deus estava errado. Então é meio como se Jonas continua sendo teimoso, né, e agindo em rebeldia contra Deus. E só para entender a missão de Jonas aqui, hoje Israel volta a estar em destaque nas mídias, nos jornais, nas redes sociais, por causa de uma guerra que eles estão travando contra algumas organizações terroristas, que hoje eles chamam de Hamas. Então, só para ter uma ideia, é como se depois de todas aquelas atrocidades que a gente viu na televisão, né? Eu não vejo televisão, mas a gente acompanha pelas redes sociais, em que pessoas realmente más entraram em Israel, invadiram a fronteira e cometeram todas aquelas atrocidades, como se Deus levantasse agora um profeta em 2023 em Israel. Você fala assim: olha, agora você vai lá pregar no meio deles. Às vezes a filha dele, a esposa pode ter sido morta, né, desse hipotético profeta, e você vai lá em Gaza pregar para esses caras. E aí o cara falou: não, beleza, eu vou lá de todo o meu coração. Imagina a revolta desse evangelista, desse profeta, em saber que tem a hipótese dessa nação se converter. Era mais ou menos isso o que Jonas estava passando. E nesse momento de revolta, de angústia, né, vendo esse resultado, e Jonas ora ao Senhor no versículo 2, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Jonas está recitando, trechos de profetas anteriores, essa sequência de clemente, misericordioso, tardio em irar-se. Está usando a memória dele, resgatando os versículos anteriores aí, tá? De outros profetas.
Peço-te, pois, ó Senhor, tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E apesar de Jonas ele parecer aqui um poço de birra, né? Nesse momento ele faz uma coisa certa. Ele está num momento de estresse, de revolta, né? E ele faz uma coisa certa. Ele busca o Senhor. Eu acho que a única coisa certa que Jonas faz em todo o livro é ele, nesse momento de ira, né? Ele buscar o Senhor e orar. E é bom a gente ver, né, todo esse lado humano de Jonas e observar também as nossas atitudes naquele momento de ira do nosso dia a dia, muitas vezes com os filhos, ou com o irmão, ou entre esposo e marido. Às vezes a gente, por ser uma situação ruim, a gente acaba não querendo falar com Deus naquele momento, mas é muito melhor quando a gente põe o pé no chão, ora, né? E Deus ele acaba falando nos nossos corações. E aí Deus faz uma pergunta para Jonas no versículo 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? É como se fosse uma pergunta de um pai para um filho, né? Quando a gente vai olhando uma situação, a situação vai se construindo dentro de casa, e aí você, antes de, às vezes, dar um sabão, ou de dar uma disciplinada no filho, ou de brigar, ou de perder o seu controle, né? Às vezes vem uma pergunta que ela vem como certeira no coração, e aí às vezes não precisa de mais nada, é só a pergunta certa que a pessoa já começa a fazer uma série de reflexões, né? Então veja que Deus agindo também com amor para com Jonas, né? E quase que usando uma disciplina através de uma pergunta: é razoável essa tua ira? Você tem razão por estar irado assim? Olha lá, olha, quando você pergunta, você tem razão? Essa é a pergunta, né? Você tem razão por estar irado? E Jonas não responde. Aqui não diz que Jonas deu uma resposta. É como se ele ficasse quieto e saísse bravo, né? Ouviu a pergunta e com certeza aquilo ficou ruminando na mente dele ali, né? Parece que Jonas teve a ousadia de não responder essa pergunta. E aqui, provavelmente nesse momento em que Deus está conversando com Jonas, já deve ter se passado ali aqueles 40 dias, né? Tipo 38º, 39º dia por ali, em que era o prazo para os ninivitas se arrependerem, né? Então, e aí no versículo 5 diz: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então aqui parece que Jonas ainda está numa expectativa, numa torcida, né? Ficou lá de fora, olhando o que estava acontecendo. E eu me imagino os ninivitas comemorando, ficando felizes, né? Depois de um momento de choro, de tristeza, de jejum. Poxa, fazer jejum é muito desconfortável, 40 dias, imagina. E eles naquela tensão: será que Deus vai destruir? Será que não vai, né? E aí passa 40 dias, né? Imagina aquela torcida do estádio, já todo mundo feliz, gritando que não foi destruída. É como se fosse um torcedor do Figueira dentro da torcida do Avaí, e o Avaí fazendo gol à beça, né? E o torcedor lá torcendo pro time ao contrário, né? Para dar errado, para o time perder. E o que aparenta aqui é que ainda restava esperança no coração de Jonas, né? De que a cidade fosse destruída, ou que o jogo virasse, né? Mas não é isso que acontece. E muitas vezes eu também vejo que essa expectativa pelo que a derrota aconteça, né? Ficar azarando aí os outros, pode acontecer nos nossos corações. E eu gosto muito de assistir vídeos na internet da polícia trabalhando, fazendo operações dentro eles chamam as barcas, né? Que são
as viaturas da rota em São Paulo, aquelas Hilux, e eu gosto de ver esse tipo de perseguição. Enfim, é uma coisa que me chama a atenção, mas assim, o que eu quero destacar aqui é que às vezes eu abro os comentários e apesar de às vezes ser emocionante assistir esses vídeos, a parte lamentável disso é que existe uma pessoa que está sendo perseguida ali, ela cometeu um delito, ela tem que pagar na justiça por isso, né? Mas é muito comum a gente ouvir as pessoas comentarem, bandido bom é bandido morto, né? Ou mais um CPF cancelado, essas coisas, né? Então, eu acho que isso é uma falta de... Para um cristão, isso não é um comportamento adequado, né? Porque bandido bom é o bandido convertido, né? Bandido bom é aquele bandido que se arrepende, porque a gente tem que ver, até nas pessoas mais maléficas, digamos assim, como os ninivitas, ou como um assaltante que às vezes leva o nosso celular, ou comete um crime, tirando a vida de alguém, ali por trás tem uma alma, né? E essa alma tem valor para o Senhor, apesar da gente muitas vezes desprezar essas almas. E foi como aconteceu com o ladrão da cruz. Jesus estendeu a graça do perdão dele para o ladrão da cruz, e ele se arrependeu de uma forma genuína e foi perdoado. E foi um dos mais privilegiados, um dos primeiros a estar no céu com Jesus. Foi essa a promessa que Jesus fez para ele ali na cruz. Então, o que eu quero falar com tudo isso é que essa perspectiva do mal, muitas vezes ela está no nosso coração e ela não agrada ao Senhor. Então, a gente pode acabar se tornando como Jonas e caindo nesse erro, né? E Deus vai perguntar para a gente, e aí, você está certo de desejar esse mal? Né? E muitas vezes a gente entra nesse tipo de erro de uma forma inconsciente. Até alguém, um irmão, nos dá um toque, né? Alguma pessoa enviada por Deus nos chamar. Não só com esse exemplo que eu dei agora, mas em várias situações na vida, a gente pode estar cometendo esse tipo de erro sem perceber, né? E aí é que a gente não pode se enganar, porque o Senhor, Ele conhece muito bem os nossos corações. Apesar da gente estar cego em várias situações, Ele sabe lidar com cada um de nós. Vamos ver o que aconteceu aqui com Jonas, né? Que ele estava nessa expectativa, né, desses CPFs serem cancelados dos ninivitas, né? Deus vai cancelar o CPF dos ninivitas, vamos ver. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. E ali Jonas ele tinha feito uma barraca, né? Os israelitas sabiam fazer barracas. Vocês devem se lembrar que Moisés, quando Moisés estava liderando o povo de Israel no deserto, uma festa das barracas foi instituída. Então, uma vez por ano eles iam para Jerusalém, depois de terem conquistado a Terra Prometida. Isso foi uma ordem, né? Uma ordenança que devia ser repetida anualmente, para eles lembrarem do tempo que passaram peregrinando no deserto. Então, como eu comentei antes, Jonas era um bom israelita. Ele deve ter feito uma barraquinha ali meio precária, uma região árida, era um deserto em que tinha poucas árvores por ali. Então essa barraca não deve ter protegido muito bem ele. E na hora que essa planta começa a crescer, Jonas fica feliz da vida porque ele vai ter um pouco de refrigério ali, tá? E de uma forma milagrosa, Deus, como também fez com o peixe, né? Ele faz ele tem controle da natureza, da criação, e Deus ele provê essa barraca para dar um pouquinho de conforto para Jonas. Mas o objetivo não era dar conforto para Jonas. O objetivo era dar corda para Jonas ficar feliz mesmo, né? E aí eu imagino Jonas aqui imaginando, agora vai vir fogo do céu, vou pegar até uma pipoca aqui para ver um cometa destruindo essa cidade inteira, porque Deus entendeu que eu estou certo, né? Deus vai dando corda para ele. E aí no dia seguinte, no versículo 7, né? Mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. E é que mais uma vez, Deus controlando a criação, ele manda esse verme, né? Aqui no interior
quem já teve a oportunidade de aqui conhecer as plantações, tem plantação de fumo, de milho, de soja, né? Alface, couve, essas coisas. A gente vai de vez em quando no interior lá na casa do meu pai e a gente vê muito a lida dos colonos aí na lavoura. Aí um dia eu perguntei, pô, por que esse pé tá atorado pelo chão, né? E aí ele falou, é uma lagarta, uma larva, né? Um verme que tem aqui, que ele sai, ele vem e tora no chão. Eu falei, cara, e é grande, uma larva que tem muita força nas presas e ela realmente tem essa força de torar uma árvore, né? O talo das hortaliças ali. Então aqui até existe uma discussão teológica entre Jerônimo e Agostinho, que eles estavam perguntando que tipo de árvore era essa, né? Se era uma alvoreira, se era, sei lá, uma videira, alguma coisa assim. E o pessoal perde tempo com esse tipo de especulação também. Mas é legal, né? A Bíblia dá liberdade para a gente fazer esse tipo de especulação. Mas o que eu quero mostrar aqui é que esse bichinho que incomoda nossos colonos também incomodou Jonas lá, podando essa árvore dele. E aí, para completar, Jonas estava feliz, acabou a alegria de Jonas, né? Porque o sol veio nascendo, veio subindo, a planta já tinha secado, e aí Deus fala assim, ó, vou mandar um ar fresco para ele, né? E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. É a segunda vez que ele fala isso, né? E aqui, como a gente está numa ilha, nosso clima aqui é muito bom, esse vento calmoso, às vezes ele lembra aquele ventinho sul que entra assim naquele verão, quando está quente, ele vem trazendo aquele refresco do vento sul, né? Mas não é bem assim. Pela situação da história, a gente consegue imaginar que esse tipo de vento aqui que Deus mandou era um vento de ar quente, tá? É uma área desértica. Então vocês já devem ter visto em filmes, né? Aquele ar, aquela área quente, e o horizonte chega a perder, assim, a balançar como se estivesse evaporando, né? Aquele calor, você vê. Então era essa situação de Jonas, e esse vento ele é conhecido como vento siroco, tá? É um vento que acontece no Oriente, e ele vem calmoso, mas sim com muito calor e até mesmo com areia. Então Jonas já tinha perdido a planta, estava tomando o sol na cabeça, e agora está tomando um vento com areia na cara, tá? E aqui Deus controlando mais uma vez, né? Toda a situação, a natureza, essas coisas. Só que o vento foi a gota d'água para Jonas, né? E ele dá um chilique aqui. Então perguntou a Jonas, é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Agora vamos ver aqui, fazer uma retrospectiva da situação de Jonas nesse ponto da história. Porque é um clímax da provação que ele estava passando diante de Deus. Que começou lá no capítulo 1, né? Ele quase morreu no mar, quando foi jogado no mar. O mar estava tempestuoso, né, com ondas enormes. Foi engolido por um peixe, aquele suco gástrico deve ter comido a pele dele, né? Ficou 3 dias lá dentro. Cara, ele devia estar assim, ó, a capa da gaita. Ele foi vomitado, não foi colocado com um submarino lá na praia e saiu como se fosse uma estrela de dentro do submarino. Foi vomitado pelo peixe, ele foi indigesto para o peixe, né? Ele foi obrigado a cumprir a vontade de Deus no segundo chamado. Ele entendeu que não ia dar para fugir do que Deus estava chamando ele para essa missão. Fez uma caminhada de 800 quilômetros até Nínive, né? Não é uma caminhada fácil, área desértica, montanhosa. Onde é que ele dormiu nesse período? Não diz que ele foi com uma caravana, às vezes ele pode ter ido sozinho, a camelo, realmente não estava numa situação confortável. Estava no meio como é que era o nome? Um palmeirense no meio da torcida do Corinthians lá dentro. Imagina, pronto para todo mundo devia estar querendo, porque numa situação normal todo mundo ia querer matar ele, né? Então, ele ficou com raiva por causa do arrependimento dos ninivitas.
Depois ele saiu da cidade e ficou ali na expectativa que Deus destruísse toda a cidade. Estava de mau humor mesmo, né? E os ninivitas em festa, comemorando. Deus dá uma alegria para ele da planta. No dia seguinte, toda aquela alegria ela se derrete sobre um sol escaldante. E Jonas age como uma pessoa dramática. Toda a situação que Jonas está falando aqui, ele está botando para fora tudo que não deve, né? E aqui é o ápice da provação de Jonas. E Deus estava provando e fez uma pergunta, sabendo qual seria o resultado, né? E aí, nessa situação aqui, a gente vê todos os erros, né? A gente pode muito bem se assemelhar ao nosso dia a dia, a nós mesmos, agindo em relação às provações de Deus. Mas existe o certo e existe o errado, né? A gente vê aqui um exemplo de graça, de paciência de Deus, de longanimidade com o profeta. Mas existem pessoas na Bíblia que Deus ele gosta demais. Se eu não me engano, em Ezequiel, agora não me lembro a referência, em Ezequiel Deus fala que Deus fala para Ezequiel mandar uma mensagem para o povo. Israel estava sob uma situação de idolatria terrível, aquela maldade, que eles estavam cometendo mais maldades que as próprias nações pagãs. E aí Deus fala assim: olha, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio deles, eu não pouparia eles. E Deus fala dá vários exemplos, né? Eu acho que é 16 ou 17 em Ezequiel. E ele cita várias vezes Daniel, Ezequiel e Jó. Daniel, Noé e Jó. Homens que realmente eles tinham uma reputação ilibada, temiam o Senhor, tinham uma vida correta diante de Deus. E eu vejo nessa situação que uma vida correta, uma vida justa diante de Deus, realmente é como se fosse um perfume agradável para Ele, né? E aí eu queria citar um exemplo aqui, só para contrastar a reação de Jonas com a reação de Jó. Tá? Ele também foi provado, a provação de Jó foi muito pior do que a de Jonas. Tá? Jó teve parentes e famílias assassinados, perdeu tudo que tinha. E Deus falou, só não toca na vida dele, falou para Satanás, né? E aí aqui, numa situação, no final do livro de Jó, Deus, ali no capítulo 41, da metade do versículo 10 para o 11, Deus fala, quem é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Deus estava colocando ali uma situação em que nós humanos, a gente não consegue mal lutar contra algumas feras selvagens. E aí Deus fala, quem é que vai se erguer diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Ou quem Deus pode agradecer? Obrigado por ter feito alguma coisa de mim. Ele é Deus. Nós que devemos toda a gratidão a Ele, né? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. A gente vendo aqui outros versículos da Bíblia contribuindo para que Deus controle todas as situações, né? E a reação de Jó em comparação a de Jonas no capítulo 42 foi qual? Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, olha como é a reação correta quando nós somos provados por Deus, né? Eu te conhecia só de ouvir, né? Eu vou te perguntar e tu vai me ensinar. É o que Jó está falando para Deus, se colocando, se submetendo diante de Deus, né? E eu creio que Jonas tenha se arrependido do comportamento dele, porque senão ele não ia ter escrito esse livro, né? De uma forma a destacar tanto as falhas que ele tem, né? E
é conhecido, existe no meio histórico, né, entre os historiadores, é conhecido que quem perde as batalhas, quem é derrotado nunca escreve a história, né? Quem escreve as histórias são os vencedores. E por isso existem tantas lacunas na história, às vezes, que a gente acaba não ouvindo falar, porque muitas vezes quem perdeu não escreveu, né? Então, aqui eu vejo um coração de Jonas arrependido por causa da transparência dele com as próprias atitudes na carta, né? E aí agora eu só queria também ler aqui Hebreus 12, versículo 11, tá? Que como a carta de Jonas, desculpa, eu me confundo, o livro de Jonas, ele é um livro em que a gente pode explorar muito o assunto da disciplina e como Deus lida conosco, né? Então, em Hebreus 12, 11, ela diz assim, ó: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, e depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Então, naquele momento, no clímax ali da dor de Jonas, talvez ele não estava vendo, né, o que estava acontecendo da disciplina do Senhor que estava passando com ele, né? Mas assim como Jó teve o relato, estava escrito ali, os sentimentos de Jó se colocando na forma certa diante de Deus, né? Mas aqui Jonas ainda precisava de um tempo para pensar. E eu acredito que, caminhando aqui para o final, o versículo 10, né, a gente vê que o livro ele fica meio aberto no final. Né? Eu acredito que Jonas fez isso como uma estratégia para quando os israelitas fossem ler o livro de Jonas, eles ficassem com a mesma pergunta que Deus fez para Jonas na mente. Então, o versículo 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, e que uma noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, aqui, Deus fala da compaixão, e a compaixão de Jonas é por um povo estranho aqui, né? Ele fala aqui de pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, pode ser que uma das características da cidade, daquele povo, daquela nação, que era uma nação muito ignorante, né? Pessoa bruta, né? Nesse sentido de não ter nenhum tipo de instrução e de viverem na ignorância, na brutalidade, né? Ou há especulações também de que essas pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda eram crianças. Então, por um cálculo, eles fazem uma estimativa de que Nínive podia ter aproximadamente 500 mil pessoas, 500 mil moradores, né? E o livro termina de uma forma repentina, como eu falei, com um propósito, né? Para que ficamos com uma última pergunta de Deus na nossa mente. Deus não vai ter compaixão dos ignorantes e das pessoas más, de outras nações que não foram o povo de Israel. Lá em Atos a gente vê, né? Eu comentei isso, se eu não me engano, no primeiro encontro, em que isso daqui foi um prelúdio para o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, na casa do centurião Cornélio, né? Quando o Espírito Santo desceu, e ali a gente teve um segundo Pentecoste, né? Entre aspas aqui, em que o Espírito Santo desceu para os gentios. E mostrando que o que começou em Nínive, né, realmente era um propósito de Deus para todas as nações, não só para o povo de Israel. E agora, irmãos, indo para a aplicação, eu queria lembrar de algumas passagens bíblicas que se encaixam com essa atitude de Jonas. A atitude que eu comentei aqui muitas vezes, da gente ver uma pessoa amar e não ver a alma dela, né? Ver somente a atitude e o exterior.
A gente pode lembrar do filho pródigo, né? A situação dele quando o irmão voltou, depois de ter gasto toda aquela herança que ele ganhou dos pais, voltou acabado, numa situação horrível. Mas para o pai aquilo foi uma alegria, e para o irmão, o filho mais velho aqui diz, né, em Lucas 28, 15, de 28 a 29, o filho mais velho encheu-se de ira, muito parecido com Jonas, né, e não quis entrar na festa, né. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo teu, ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Então aquele irmão mais velho, ele estava cegado pela ira, né? O credor incompassivo que a gente leu aqui em Mateus 18, de 23 a 35. Deixa eu ler o versículo 35 aqui de novo. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Então, esse desejo de ira que a gente vê no irmão mais velho, esse desejo de ira que a gente vê em Jonas, né? Desejando o mal para aquelas pessoas. Não é isso que Deus espera de um cristão. É obrigação do cristão perdoar. A gente não tem opção. Se a gente não perdoar, vai acontecer igual aconteceu com o credor que devia menos, mas ele não foi compassivo com o credor que devia mais, não foi compassivo com o que devia menos. O que o Senhor vai fazer com ele? Pô, te perdoei, e olha todas as tuas atitudes, e tu não consegue perdoar o teu irmão, o teu cônjuge, um parente, entre relacionamento de irmão mesmo, em família, ou até mesmo dentro da própria igreja, entre irmãos. Esse tipo de situação não é admissível para cristãos. O cristão, ele tem obrigação de perdoar, senão a gente realmente não entendeu o amor de Deus. E em Mateus 7, de 3 a 5, Jesus fala sobre a gente ter uma trave nos nossos olhos, né? E querer tirar um cisco do olho do irmão, sendo que a gente está com uma trave nos nossos olhos. E Jesus fala: não julgueis para não ser julgado, né? Então, esse tipo de julgamento que Jesus está falando aqui, não é um julgamento como um julgamento numa forma de maledicência ou condenatório, né? Não, desculpa, é exatamente esse tipo de julgamento, tá? Jesus ele está falando que, como Jonas, ele estava numa situação ruim, ele não estava numa situação de julgar os indivíduos, ele estava completamente errado também, né? Então, é um julgamento do tipo que a gente não vê o nosso próprio erro, né? E a gente age com falta de amor para com o nosso próximo. E aí, em Tiago, tá? Tiago 1, de 19 a 20, diz assim: todo homem, pois, seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, nos irarmos, né, com outras pessoas, com outros irmãos, não vai produzir a justiça de Deus. E aí, um pouco mais adiante, no capítulo 3 de Tiago também, ele fala sobre a língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, porque a gente é sempre precipitado para falar, para condenar, para julgar. A gente nunca faz isso, muitas vezes, pensando no arrependimento verdadeiro do irmão, pensando na correção daquele caminho que foi desviado e voltar ao Senhor. Muitas vezes é fácil a gente esquecer do que Deus fez para a gente. Jonas tinha sido jogado no mar, sido resgatado por Deus, Deus perdoou ele,
Ele fez uma oração de arrependimento no Salmo, né? Falou, olha, tornarei eu ver o teu santo templo. Ele queria voltar para a igreja, reconheceu, né, que ele estava errado. Pouquinho depois ele já estava pisando a bola de novo, né? E aí ele esquece que Deus perdoou ele, deu uma segunda chance para ele. Deus podia ter deixado ele no mar. Morre aí, entendeu? Esse vai ser o teu julgamento. E não, Deus dá uma segunda chance para Jonas. E Deus dá a segunda chance todo dia para a gente. Todo dia a gente está recebendo segunda chance. Mas muitas vezes a gente olha para os nossos irmãos e a gente acaba não refreando a nossa língua, né? Esquece do bem que Deus fez para a gente. E aí, como diz aqui em Tiago 4, né? 4, versículo 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que julga o seu irmão e fala mal, aquele que julga a seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas sim juiz. Né? Será que essa é a nossa posição? É a posição de juiz? Ou será que existe um juiz que ele consegue ver todas as coisas com santidade, discernir elas de forma melhor que nós, né? Para nós é muito fácil esquecer da bondade de Deus, que nos alcança, e a gente acaba condenando os outros, né? Eu queria finalizar lembrando da passagem de Jesus que eu citei na vez passada, em Lucas 7, de 36 a 39, em que fala que Jesus foi visitar Simão, o fariseu, em que uma mulher pecadora, ela entra por detrás de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas e com perfumes, e ali é uma situação muito bonita de arrependimento, chega a ser emocionante, em que Jesus não faz acepção de pessoa, e Simão, o fariseu, ele faz. A gente pode ver que a atitude de Simão é muito parecida com a atitude de Jonas, né? Fazendo acepção de pessoas. Essas pessoas aí não merecem a salvação. E Simão olhando para aquela prostituta falou, no coração dele, né? Jesus ouviu o coração dele, olha, se ele soubesse quem foi essa mulher, ele não estava deixando ela tocar. E Jesus pergunta para Simão, olha, eu cheguei na tua casa, tu não me deu ósculo, não me lavastes os pés, está me tratando como uma pessoa comum, e ela aqui, desde que eu cheguei, ela não para de beijar os meus pés. E aí, Jesus fala uma parábola para Simão, também, que tem a ver com perdão, né? E duas pessoas também endividadas, com muitos pecados, por exemplo, Jonas, né? Tinha muitos pecados ali para Deus perdoar ele, e os ninivitas também ali, com muitos pecados, né? Mas um não estava enxergando que era igual ao outro. Jonas era igual aos ninivitas, ele precisava do perdão de Deus, igual aos ninivitas, né? E aí Jesus fala para Simão, por isso te digo, os seus muitos pecados lhe estão perdoados, porque muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu acho muito, muito bonito, porque a demonstração de amor que Deus quer de nós é arrependimento. Arrependimento. Por que aquela mulher pecadora podia ser uma prostituta, né? Por que ela muito amou? Por que ela foi muito perdoada em relação àqueles dois que deviam mais, né? Deus perdoou a dívida, na parábola foi perdoada a dívida dos dois. Um devia muito e o outro devia pouco. Mas o que devia muito, com certeza, ele era aquele que, numa oração, ele não ousava nem levantar os olhos para o céu e falava, ser propício a mim, pecador, para o Senhor, né? Então, a demonstração de arrependimento genuíno, ela move o coração de Deus. A gente sabe que Deus não resiste um coração arrependido. E quantas vezes a gente é Jonas nas nossas vidas, quantas vezes a gente tem essa atitude de não enxergar que somos tão pecadores quanto os nossos irmãos, a gente se precipita em usar a nossa língua para maldizer os homens, como fala em Tiago, que são a imagem e semelhança de Deus, né? E sempre ali por dentro tem uma alma. E Deus, de uma forma surpreendente, ele alcança tanto os miseráveis, quanto os orgulhosos, os humildes,
as pessoas, todas as pessoas Jesus alcança, né? A intenção de Deus é que todos sejam salvos. E a gente, muitas vezes, a gente não pode ser que a gente não esteja irado igual Jonas com uma situação dessa, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que deixar de fazer o bem, deixar de pregar com as nossas vidas, com as nossas atitudes e até mesmo com a nossa boca, é deixar de fazer o bem, é deixar de anunciar a bondade de Deus às outras nações. E a oportunidade está aberta para todos nós, está aberta para nós hoje aqui, para que a gente muito ame, como fez aquela prostituta diante de Deus, com aquela atitude dos ninivitas. Eles se arrependeram de uma forma temorosa, fizeram jejum, vestiram panos de saco, em luto pelos seus pecados, até Deus se arrepender do mal que ele disse que ele ia fazer. E se a gente não tiver essa atitude igual da prostituta ou igual dos ninivitas, é difícil mover a mão de Deus. Então eu só queria finalizar dizendo que a gente não faça acepção de pessoas igual fez o fariseu Simão, igual fez Jonas também, porque Deus quer alcançar todos os corações. Para Ele todos os corações importam e para nós deve importar também. Amém? Amém. Senhor Deus, te agradeço pela Tua palavra, Senhor, pela beleza da Tua santidade, pela, Senhor, a forma com que Tu falas conosco através do Teu livro, Senhor. Obrigado por esse momento, por a gente estar encerrando essa série, Senhor, em Jonas, Pai, em que a gente pode ver tantas atitudes desse profeta parecidas com o que a gente faz, Senhor. E, por favor, molda nossos corações, que essa palavra fique na nossa mente, Senhor, que isso possa virar, Senhor, atitudes, Senhor, em que a gente possa olhar as almas perdidas, Senhor, e ter compaixão delas, e que a gente seja motivado extremamente através das nossas vidas, Pai, a gente ter um caminhar reto diante de Ti, sem fazer acepção de pessoas, sem ficar condenando nossos irmãos, Senhor, que são a Tua imagem e semelhança, Senhor. Que a nossa boca seja usada para proclamar o Teu Evangelho a quem quer que seja, Senhor, e que Tu nos use como Teu instrumento, como bem for da Tua vontade. Tu és bendito, Pai. Te peço que abençoe, Senhor, essa igreja, abençoe cada um que está aqui hoje, Senhor, que a Tua palavra sempre esteja sendo pregada aqui no púlpito, Senhor, e que os irmãos aqui possam ter a Tua palavra sendo habitada ricamente no coração deles. Tu és bendito, Deus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém.